querendo Deus, de dependência de Deus, amém? E tem sido um assunto importante, e nós temos falado em Clifton um pouco sobre Moisés, e há dias estávamos a falar de uma escola dominical, e surgiu na minha mente esta mensagem, acredito que o Senhor colocou, e que nos fala de dependência de Deus. Tem um versículo aí, em primeiro lugar, que diz: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Amém? Salmo 71:6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Meus amados, este texto diz e fala-nos e mostra-nos, o salmista diz, que desde o ventre da mãe é o Senhor que tem sustentado. Amados, chegamos até aqui, estamos aqui, porque Deus é tão maravilhoso e Ele é o sustentador de todas as coisas, e é por isso que nós vivemos. A vida devemos a Ele, o ar que respiramos é dele. A semana passada falámos de água e a importância da água. Lembra-se quando nós falámos lá nós esta semana ainda não escalámos o irmão que na quarta-feira vai dar início ainda não escalámos o irmão Silvério para quarta-feira estar aqui a dar início aí ao assunto. Amém, irmão Silvério? Tome notas, porque é o irmão que na quarta-feira vai dar aí o arranque aí do nosso estudo bíblico. Amém, irmão Silvério? Amém. Ele disse lá dentro, amém. Glória a Deus. Então, no Salmo 71:6, a palavra do Senhor nos mostra que Ele é o seu Deus. A semana passada falámos de água, lembram-se, irmãos? Nós falámos de água, falámos da mulher samaritana, e dissemos que a gente precisa comprar água, e a gente sem água não vive. Mas mesmo que a gente possa ter um entendimento triste de que nós controlamos porque compramos a água que bebemos, eu disse triste porque não é verdade, porque tudo depende de Deus, e Deus é que nos dá todas as coisas, é dele que vem tudo. Nós não temos capacidade em nós próprios de nada, e nem o dinheiro que a gente pode ter na nossa mão, se não for Deus, ele não tem valor, porque Ele é que nos dá a graça, Ele é que nos sustenta. Mas mesmo que a gente pensasse erradamente que a água você vai ao supermercado e compra, você trabalha e compra, é errado, é claro que não é. É Deus que nos dá força, é Deus que nos sustenta, nos dá os trabalhos, nos dá todas as condições. Vamos lá para um outro lado mais completo, o ar que você respira. Para mim, o ar que respiramos é aquilo que me mostra mais fisicamente, claramente, uma evidência física, prática, para mim, da minha dependência de Deus. Eu não ando com uma botija às costas, e nem que eu andasse, mesmo assim eu tinha que depender dele, mas eu não ando, e o ar que eu respiro é Ele que nos dá. Não há, irmão, não há forma, é uma coisa que você não controla nem a quantidade de ar que você toda a hora está a usar, e todo esse ar, amém, vem de Deus, e como o ar, todas as outras coisas, nós dependemos inteiramente de Deus. E o salmista termina e diz que tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. E diz, o meu louvor será para ti constantemente. E quando nós pensamos num bebê, e nós pensamos na vida, eu trouxe uma imagem que é muito bonita, não é, irmã? É bonito, não é? Tão linda, não é? É a minha filhota, não é? E, irmãos, está ali com aquele sorriso lindo, com aquele laçarote na cabeça, à beira da árvore de Natal. Os irmãos receberam o postalinho de Natal, não sei se todo mundo já recebeu, senão ainda tem lá em casa. Receberam essa foto, e uma das fotos, e quando a gente olha ali para ela, está linda, não é? E ontem ela pôs-se de pé pela primeira vez sozinha, encostava um pilarzinho lá da casa, e ela pôs-se de pé sozinha. E todo mundo bateu palmas, ela ficou a olhar para nós e disse, imagina, né, quando eu andar, então o que é que eles vão fazer? Deve ser isso que ela pensou. Mas ela depende da gente para tudo, irmãos. Depende do pai e da mãe, dos avós, dos irmãos da igreja, muitas vezes, quando estamos na igreja, para comer, para trocar fralda, para todas aquelas coisas que para sobreviver ela precisa e depende de nós. Amados, quando nós olhamos para um bebê pequenino e vemos o quanto ele depende de alguém que tome conta, não é para comparar com o que nós dependemos de Deus. Nós dependemos muito mais de Deus. Muito, muito, muito mais. Porque tem horas em que eu e a minha esposa não estão, mas alguém pode ajudar a minha filha, cuidar dela, tá? Ajudar com alguma coisa, mas de Deus, mas
Nós dependemos tanto de Deus e só de Deus, porque ninguém mais do que Deus pode tomar conta, cuidar de nós e nos sustentar. Ninguém pode substituir. É, como diriam os americanos, it's a full-time job. Deus tem um full-time job. Não dá para substituir. Porque se dependemos inteiramente e só de Deus. Eu trazia como exemplo hoje, logo em Clifton nós iremos falar mais ou menos o mesmo assunto, mas iremos ter um outro personagem bíblico e com certeza uma direção ligeiramente diferente. Mas hoje aqui nós iremos falar de Moisés. E eu gostaria que nós rapidamente, e antes de lermos o texto bíblico, nós vamos falar e vamos ver como Moisés dependia de Deus. E nós vamos ver ao longo de alguns capítulos da Bíblia várias coisas que Deus fez com Moisés, do que Moisés operou em nome do Senhor. Amém? E a irmã Rosa vai começar a passar ali. E em Êxodo 3, você vai encontrar que Moisés é chamado para libertar o povo. Em Êxodo 3. Em Êxodo 7, a vara de Moisés se torna em serpente. Em Êxodo 8 a 12, pela palavra de Moisés, 10 pragas são enviadas ao Egito. No capítulo 12 ainda, Moisés lidera o povo a sair do Egito. Nós só estamos a passar uma rápida passagem pelo Antigo Testamento, tá? Lá pelo livro de Êxodo. No capítulo 14, através de Moisés, o mar se abre e o povo passa a seco. No capítulo 14 ainda, através de Moisés, o mar se fecha e os egípcios perecem. Amém? Nós estamos familiarizados com estas histórias, correto? Podes continuar. No capítulo 16, Moisés anuncia o maná e assim acontece. No capítulo 16 ainda, Moisés anuncia a carne e assim acontece. No versículo 17, através de Moisés, a água é dada ao povo. No capítulo 20 a 23, Moisés recebe a lei e entrega ao povo. Do 25 ao 31, capítulos de Êxodo, Moisés recebe ordens com relação ao tabernáculo e à forma de culto e adoração. O povo recebeu essa instrução através de Moisés. E em Êxodo 33, 14 e 15, Moisés tem uma conversa, depois de tudo isto ter acontecido, depois de todas estas coisas terem acontecido com Moisés, Moisés tem esta conversa com Deus. Deus diz a Moisés, disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés diz a Deus, se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Depois de todas aquelas coisas terem acontecido, e Moisés ter operado, diríamos assim, todas estas coisas, Moisés tem uma conversa com Deus e Deus diz, olha, eu não vou mais com vocês. E ele disse, Senhor, se não fores assim, se não fores tu, não nos faças subir daqui. Ele diz a Moisés diz, olha, então Moisés, nessa conversa, o irmão depois leia em casa, somente ali, o irmão souber para quarta-feira, leia o capítulo 33 de Êxodo. É uma conversa que Deus tem com Moisés e Deus diz a Moisés, olha, eu não vou mais porque esse povo é demasiado, eu vou enviar o meu anjo. E Moisés está a conversar com o Senhor e chegam a este ponto da conversa e Deus diz, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Moisés volta-se para Deus e diz, oh Deus, mas se não for assim, se não for pela tua presença connosco, não nos faças subir daqui. Não faças, não permitas que nós demos nenhum passo, não permitas que nós façamos qualquer coisa, se a tua presença não for. E este era o grau de dependência que Moisés tinha de Deus e que Moisés entendia. E porquê, amados? Vamos voltar àqueles capítulos todos. Voltar, mas é o slide seguinte. Desculpa. Vimos há pouco que Moisés é chamado para libertar o povo. Vamos entender aqui alguma coisa mais? Moisés, ainda. Moisés é chamado para libertar o povo. Moisés é chamado por Deus. E ele entendia que não era ele, que não confiava nele, que era Deus que o estava chamando. O ponto seguinte. A vara de Moisés se torna em serpente. Moisés não tornou vara em serpente. Deus fez. Deus operou. Deus quis mostrar a sua glória, a sua maravilha, e através da vida de Moisés, a vara de Moisés se tornou em serpente. O próximo. Pela palavra de Moisés, 10 pragas são enviadas ao Egito. Moisés foi só o porta-voz. Aliás, ainda teve um outro porta-voz que foi Arão. Não foi Moisés que enviou pragas ao Egito. Moisés disse que iria acontecer porque Deus tinha dito.
Porque Deus operava. Porque Deus fazia. Moisés não foi na sua força que enviou 10 pragas ao Egito. Moisés não podia fazer nada. Mas Deus enviou. Moisés lidera o povo a sair do Egito. Moisés estava na liderança que Deus o colocou. Porque no capítulo 3, Deus o chamou. E agora ele está a liderar o povo a sair do Egito. Mas quem está a operar é Deus. O capítulo seguinte. Através de Moisés o mar se abre e o povo passa em seco. Não foi pelo facto de Moisés ter feito alguma coisa. Mas foi Deus que abriu o mar para o povo passar. E através de Moisés o mar se fecha e os egípcios perecem. Os inimigos do povo de Israel pereceram no mar. Não foi porque Moisés fez a água fechar. Mas foi Deus que operou. Moisés anuncia o maná e assim acontece. Mas Moisés simplesmente disse ao povo: olha, vocês amanhã, de manhã, vocês vão encontrar algo branco, vocês vão colher, é maná. Quem mandou maná e quem mandava o maná todos os dias, exceto ao sábado, não é? Na sexta, eles recebiam mais. Foi Deus que enviou. Quando o povo reclamou, quando o povo reclamou que era só maná, Moisés ora e Deus enviou a carne. Não foi Moisés que enviou a carne. Não foi Moisés que foi buscar carne no deserto. Foi Deus que enviou. No capítulo 17, o povo precisava de água. Foi Deus que fez o milagre. Este aqui não é aquele que Moisés fere a rocha. Está em desobediência. No versículo 20 a 23, Moisés recebe a lei e entrega ao povo. Moisés não escreveu a lei, ele não inventou a lei. Quando a gente diz a lei de Moisés, na verdade é a lei que Deus deu a Moisés. Não foi Moisés que inventou tudo aquilo que vocês encontram nestes capítulos. Deus deu a ele. A lei era de Deus, ele dependia de Deus. No versículo 25 a 31, Moisés recebe ordens de Deus com relação ao tabernáculo e à forma de culto e adoração. E o tabernáculo foi erguido e a forma de culto do povo de Israel foi estabelecida pela mão de Moisés, mas era a ordem de Deus, era o culto a Deus, não era o culto a Moisés, era feito dependendo de Deus. Por isso é que ele chega lá por isso é que ele chega lá no capítulo 33, e quando Deus diz que não ia estar, ele diz: não, Senhor. E Deus diz: olha, a minha presença vai contigo então. E ele diz também: se não for assim, Senhor, não nos faças dar um só passo. Moisés entendia que tudo aquilo que já tinha acontecido na vida dele, que tudo aquilo que o povo, todos os milagres, as maravilhas, as coisas que aconteceram pela mão de Moisés, não era Moisés, mas era Deus que estava operando nele. E ele consegue chegar neste ponto e dizer: não, mas eu dependo inteiramente de ti, ó Deus. Eu não posso fazer nada. Não há nada que eu vá fazer, não há nada onde eu possa ir, não há onde eu me refugiar, não há onde eu operar, mais nada vai acontecer, porque não faças sair daqui, porque eu dependo de ti, eu dependo de ti. Não sou eu. O povo podia olhar para ele como alguma coisa, mas não era. Era Deus e ele sabia isso. E Moisés também nunca puxou a glória para si próprio, não é? Diz a palavra que era o homem mais mau sobre a terra. Ele ficou na dependência de Deus e disse: não, Deus, se a tua presença não for, não faça sair daqui. Irmão, é loucura humana. É loucura humana algum homem pensar que vai fazer alguma coisa sem depender de Deus. Nem a vida está nas nossas mãos, nem aquilo, irmão. Quanto mais as coisas que a gente pensa ter. E nós assistimos, irmãos, no mundo hoje, tantas vezes, catástrofes naturais que nós sabemos que naturais, mas que estão debaixo da soberania, do poder de Deus, da majestade, que Deus permite, e as pessoas têm tanta coisa e de repente ficam sem nada. E se nós não conseguimos controlar a força do vento, e nós não conseguimos controlar a braveza das águas, como é que a gente pensa que pode viver, eu estou a falar agora fisicamente, humanamente, se nós não conseguimos fazer o ar que respiramos, não há nada que a gente consiga, não conseguimos nada, amados, sem Deus. A minha pergunta para nós esta manhã, irmãos, é: o que é que nós conseguimos fazer espiritualmente se não dependermos de Deus? Irmãos, escute com atenção a ponto que eu queria fazer agora aqui para a nossa vida espiritual. Irmão, você não consegue respirar
Porque você nem o ar que você respira, você produz, está certo? Todo mundo concorda comigo. Fisicamente, nós dependemos inteiramente de Deus. Para as nossas coisas materiais, irmãos, a qualquer hora, alguma coisa pode acontecer se não for a mão de Deus e a gente perde tudo. A gente não tem capacidade. Moisés, depois daquilo tudo que Deus operou, porque ele sabia que era Deus, ele disse: eu não posso nada. Eu preciso de ti. Irmão, na nossa vida espiritual, baseado naquilo que eu vivo, irmãos, todos os dias nós enfrentamos lutas, problemas, desafios, dificuldades. Nós experimentamos tentações. Nós experimentamos na nossa vida espiritual diariamente, amados. É assim comigo, é assim que a Escritura diz, e eu acredito que é assim com vocês, até porque a Escritura diz. Mas baseado naquilo que eu vivo, a nossa vida é cheia de lutas, de tentações, de dificuldades. Quantas vezes você quer combater aquilo que você sabe que é uma tentação do diabo, e esse é o papel dele, é tentar, é enganar, e você quer se livrar de uma situação. Quantas vezes você tem que renunciar à sua carne e você não consegue? Quantas vezes você sabe e você tem na sua mente que você tem que ir orar, mas você tem uma batalha espiritual para ir? Quantas vezes a gente vai, irmãos, não sei convosco, vai para ir orar, dá um sono. Você quer ir ler a Bíblia, mas o telefone tocou. Você quer se aproximar de Deus, mas teve uma tentação, você caiu, você pecou, você não queria. Você percebe que a sua caminhada e o seu fim espiritual é a glória dos céus que nos está prometida, que nos está reservada, mas pelo caminho é tanto tropeço, é tanta dificuldade, é tanta luta, é tanta coisa que a gente quer fazer. A gente quer chegar lá. Estamos atravessando, se você quiser pôr uma figura aí, cuidado com a figura. Mas como se nós estivéssemos atravessando o deserto para chegar à terra prometida. E essa seria a nossa caminhada aqui nesta terra, para chegar à terra prometida, que é o céu. Tá? Muita gente achou que era a América. Chegou aqui e deu com os burros na água, né? Porque não é. A terra prometida é o céu, a terra que mana leite e mel é a glória de Deus, é quando chegarmos lá. Mas na caminhada que estamos por aqui, irmão, é tão difícil, tantas vezes você tenta reunir forças em tantos lugares e não dá. Sabe porquê, meus amados irmãos? Porque muitas vezes nós esquecemos de depender de Deus. E de entender que assim como a gente não respira sem Ele, você não vai vencer batalhas espirituais, lutas, dificuldades, a sua própria carne, a natureza pecaminosa que nos puxa sempre a fazer aquilo que é errado, a nossa natureza pecaminosa que tem prazer naquilo que é do mundo, naquilo que é errado. E nós temos tanta dificuldade em batalhar, em prosseguir, em continuar. Irmãos, uma luta até para vir aos cultos. Uma luta para a gente ir buscar a Deus sozinhos. Uma luta porque às vezes a gente estamos tão ocupados com tanta coisa. Irmãos, o mundo em que vivemos é cheio de coisas que nos ocupa todas as horas do dia. Se a gente está sempre ocupado com uma coisa. Está sempre a fazer qualquer coisa. E ficou sem aquele tempo que a gente devia passar com Deus, onde nós vamos buscar a Deus. Irmãos, eu estou a falar dos desafios que caracterizam a minha vida e por certo caracterizam a vossa. Eu não estou especificamente a dizer que é isto ou aquilo ou outro, eu estou a dar exemplos. Mas lutamos e batalhamos e às vezes a gente parece que não consegue, não dá. O próximo slide tem um versículo na palavra do Senhor, irmãos, que eu queria que nós nos debruçássemos. Não tem outro? Tem? Amados, Romanos 8:32 tem um versículo que nos fala e nos traz uma esperança e uma certeza daquilo que é a sua vida espiritual e como é que você vai fazer. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Lamentavelmente, os pregadores da prosperidade gostam muito de distorcer este versículo e todas as coisas aqui inclui para eles carros e casas e viagens e todo tipo de parvalheira, tá? Amados, a Bíblia espiritual, tá?
Deus pode incluir ali em todas as coisas o que Ele quiser. Se Ele quiser, pode incluir uma casa, pode incluir um carro, claro. Mas vamos falar de assuntos espirituais, amados. Entenda de que é que estamos a falar. Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou. Aquele Deus Todo-Poderoso que não poupou o seu Filho, que deu o seu Filho, que morreu em seu lugar, que levou sobre ele a condenação, que levou sobre ele a culpa, que foi maldito na cruz, conforme a palavra diz. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro, que se tornou maldição por nós, que levou sobre ele a culpa do nosso pecado. Como não nos dará também com ele todas as coisas, as nossas lutas espirituais, as nossas batalhas, as nossas dificuldades, aquilo que nós tentamos fazer e não conseguimos e queremos mais de Deus e queremos chegar, amados, nele estão todas essas coisas. E Ele que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, como não nos levará e nos ajudará a nós vencermos as lutas e as dificuldades que nós temos aqui? Irmão, quantas vezes nós queremos mais de Deus na nossa própria força? E você quer, e não significa com isto que eu estou a dizer que você não tem que lutar por essas coisas, você não tem que vencer as tentações, você não tem que se afastar do que é pecado, você não tem que viver em oposição ao mundo, claro, mas irmão, em si próprio não dá. Se você está a tentar fazer isso em si próprio, você vai batalhar, você vai dar murros e pontas facas, você não vai conseguir. É como se Moisés quisesse estar a libertar o povo do Egito na sua própria força. E dizer, eu vou fazer, eu vou tirar o povo, eu vou fazer aquilo porque eu estou a fazer a obra do Senhor. Não, ele sabia que dependia de Deus. Quando Deus chega e diz, eu não vou mais contigo, ele diz, não Senhor, se a tua presença não for conosco, não faças sair daqui, não dá. E ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia. Ele sabia o caminho, ele sabia onde é que ele tinha que lá chegar, sabia. Mas sem a presença de Deus, não valia a pena, não dava, ele não conseguia. Irmão, você sabe o que tem que fazer pelas Escrituras, você estuda as Escrituras, você sabe o que tem que fazer, você sabe que tem que se afastar do que é pecado, o Espírito Santo fala, você sabe. Você sabe que não pode, tantas coisas. Uma vida espiritual é difícil, é complicado. O nosso problema, amados irmãos, é quando nós tentamos levar uma vida espiritual, santificar, purificar, limpar da imundície do pecado, batalhar a nossa carne, a nossa força, irmão, não dá. Você precisa depender de Deus. Você precisa de entender que aquele que entregou o seu Filho também dará com ele todas as coisas, todas as vitórias espirituais, todas as lutas, todas as dificuldades, todos os problemas têm solução em Cristo. Amados, outra vez eu não estou a dizer com isto que você não tem que fazer alguma coisa, mas a coisa que nós precisamos de fazer em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, tal e qual o salmista disse lá no primeiro versículo, dá para pôr o primeiro slide? Entender como o salmista, que estava sendo sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. O salmista diz, olha, eu não tenho nada. Já desde o ventre da minha mãe eu dependia de ti, ó Deus. A tua eu dependo de ti agora. Irmão, o meu desafio para si esta manhã. Nós enfrentamos lutas espirituais, dificuldades. Nós enfrentamos tanta coisa. É tão difícil, o caminho às vezes é difícil. Mas às vezes o caminho é difícil demais porque nós, lembra que a palavra do Senhor diz que nunca vem a nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que juntamente com a aprovação nos dará o escape. Irmão, concorda comigo? Irmão, às vezes é difícil demais porque nós estamos lutando com as nossas forças. Era difícil demais abrir o mar vermelho porque Moisés não podia pegar num baldinho e começar a separar a água. Você já imaginou Moisés com um baldinho a separar a água para o povo passar? Olha, venham todos atrás de mim, eu vou aqui com o baldinho e vou começar a tirar água. Mas dependendo de Deus, diante da dificuldade, diante do problema, Deus operou um milagre. E o povo passou. Irmão, por cada vez que você vence a sua carne, é um milagre. Por cada vez que você foge de uma tentação, é um milagre. Por cada vez... O maior milagre não é a salvação da nossa alma, irmãos. Para o texto de Romanos, please, outra vez. A salvação da nossa alma não é o maior milagre. Permanecer salvo é o milagre a seguir, irmãos. Você fica impressionado com alguém ser curado. Amém, glória a Deus. Deus cura, amém, claro. Já tenho dito várias vezes, nós somos pentecostais, acreditamos, claro.
Mas o maior milagre é aquele que acontece todos os dias na minha vida, em que eu permaneço salvo, em que nas lutas e nas dificuldades, dependendo de Deus, e Ele dá a vitória. Ele nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Irmãos, precisa de depender. Precisamos, às vezes, irmãos, nós lutamos tanto, é tão difícil, porque nós estamos batalhando com a nossa força, e a nossa força acaba e esgota. Não dá. Você não consegue fazer o ar que respira. Como é que você quer vencer a tentação da sua carne, da sua natureza pecaminosa? Como é que você quer vencer a si próprio? Você consegue vencer a si próprio? Como é que você vai vencer a si próprio? Explica. Queridos, não. Identifica a fraqueza, identifica o problema, identifica a falta. Leva aos pés do Senhor. Senhor, eu preciso de vitória nisto, eu preciso de vitória nisto, eu preciso de vitória nisto. Clama a Ele. Pede a Ele. Não lutes com a tua força, mas deleita-te no Senhor. Descansa nele. Clama por Ele. Busca a Ele. Significa que depois eu não vou ter que lutar contra a carne, então já não vou ter mais. Então eu só peço a Deus e fico sentado à espera que passe. Que é isso, irmão? Você vai para o inferno nessa espera. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar que você vai chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, é assim agora. Não é o exemplo de Moisés. Moisés não foi com o baldinho tentar abrir o mar vermelho, mas ele não ficou, ele buscou, Senhor, e agora? E Deus operou. E daquela foi noutra, e daquela foi noutra. E tribulação tinha Moisés, não é? Toda a hora. Senhor, e agora o maná? Agora o povo quer comer, eu não tenho o que lhes dar. Agora o povo está com saudades do Egito. E agora quer carne. O Senhor, que eu vou buscar carne. Em todas essas coisas, ele foi dependendo de Deus, ele foi dependendo de Deus. E Deus foi dando vitória. Entenda nisto que eu estou a dizer. Eu não estou a falar da sua vida financeira, eu não estou a falar da sua casa, eu não estou a falar do seu carro. Eu estou muito mais incomodado com a sua alma. Eu não estou a falar de nada que é material, estou a falar que é espiritual. Como é que você vai vencer as suas tentações, as suas dificuldades, as suas lutas, de dia após dia, se não for dependendo de Deus, e chegando ao pé do Senhor e dizer: Senhor, dá vitória, Senhor, ajuda-me. Como é que você vai fazer isso se você não estiver envolvido com a palavra dele, você não estiver conhecendo a Deus, você não tiver contacto com Ele? Como é que você espera vencer a sua força batalhando contra o quê? Você tem que lutar contra a sua carne? Tem, mas dependendo de Deus. Pega Deus no assunto, não tire Deus. Não pense, assim como você não consegue salvar a sua alma por si próprio, você não vai vencer o diabo, você não vai vencer as tentações, você não vai vencer a sua carne, você não vai vencer as suas dificuldades. Se você não depender de Deus da mesma maneira que você depende de Deus para a salvação da sua alma. Você não se salvou. Você não foi salvo por si próprio. Não foi uma coisa que você fez. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas teve uma hora que eu abri. Claro que sim. Teve uma hora que eu me rendi a Deus. Amém. Mas foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele morreu pelos nossos pecados. E nele nós encontraremos todas as coisas, a forma de vivermos espiritualmente e de termos vitória. Amados, mais uma vez, por favor, não entenda que eu estou a dizer que você não tem que fazer nada. Não entenda que eu estou a dizer que você, mais cedo ou mais tarde, Deus vai... Não é isso que eu estou a falar aqui. Eu estou a falar que você diariamente você enfrenta lutas, você enfrenta dificuldades, você enfrenta problemas nas quais você tem que se esforçar e lutar contra. Eu não estou a dizer que não tem nada da sua parte. Mas entenda que se você fizer na sua força, você não vai a lado nenhum. Se você fizer na sua vontade, você não vai a lado nenhum. Irmão, nós precisamos passar mais tempo com Deus. Nós precisamos chegar mais aos pés do Senhor. Nós precisamos ter mais comunhão com Ele. Nós precisamos de orar e buscar a Deus. E chegar diante do Senhor, em vez de chegar com aquela lista de pedidos todos: ó Senhor, abençoa isto, dá-me aquilo, dá-me outro, dá-me aquela coisa toda que o Tiago diz: pedis e não recebeis porque pedis mal, para os gastares em vossos deleites. E no texto da palavra diz que se pedis segundo a vontade dEle, nós iríamos receber. Ora por santificação. Ora por purificação. Chega diante do Senhor: eu estou neste problema, não consigo sair deste problema. Eu estou a falar espiritual, irmãos. E todos nós temos desafios. E muitos. E muitos. Você chega e você tem um problema. Você quer mais de Deus e não dá. Tem luta. Tem dificuldade. Tem tentação.
E todos nós temos, irmãos, várias. Mas todos nós lidamos com um problema maior. De certeza absoluta. E chega diante do Senhor e põe aquilo: Senhor, eu preciso de vencer isto. Eu preciso de vencer isto. Eu não tenho forças, eu não consigo lutar. Eu já tentei de tudo. Renda-se à evidência de que Deus é poderoso para nos ajudar e nos fazer vencer. Senhor, eu não consigo sair desta situação. Senhor, eu já tentei de tudo. Eu já inventei de tudo, mas não dá mais. Senhor, se tu operar, se não for a tua presença, não me faças sair daqui. Termina as suas orações como Moisés. Senhor, se não for a tua presença, se não fores tu, Senhor, não adianta eu dar nenhum passo. Não adianta quanto mais eu lutar. Renda-se à evidência de que Deus é poderoso. E a única forma, assim como a gente quer que o mundo lá fora, você vai falar de Jesus a alguém, você quer que a pessoa se renda à evidência de que só em Cristo há salvação, também renda-se à evidência que só em Cristo você tem vitória espiritual. Renda-se à evidência que só em Cristo você consegue. Só em Cristo você pode vencer. Só nele, busca Ele. Envolva-se com Ele. Eu queria passar um outro slide, uma imagem final, para você guardar alguma coisa na sua mente. Você já ouviu falar da evolução do homem? A evolução do homem é uma teoria completamente errada, antibíblica. Um disparate pegado, uma maluquice, que diz que o homem, né, veio do macaco, né? Está errado, irmãos. Quem criou o homem foi Deus. Eu tive para não trazer esta imagem, para não criar confusão em ninguém. Mas, irmãos, ninguém veio do macaco. A gente não evoluiu de nada. A gente fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas alguém desenhou isto, eu achei interessante. A evolução do homem seria esta. À medida que nós evoluímos em Cristo, que nós crescemos em Cristo, nós nos rendemos cada vez mais a Ele. À medida que começou a caminhada espiritual, até à cruz. E quanto mais você evolui, mais você se inclina diante da majestade e da glória de Deus, e mais dependemos dEle. A evolução de Moisés, evolução, irmão, entenda por favor aqui a palavra, por favor, não somos evolucionistas. Darwin estava errado, e estará errado sempre, vamos criar as imagens de Deus conforme Gênesis. Mas o nosso crescimento espiritual, Moisés, quando tem esta oração, Moisés está aqui. Eu classificaria-me que Moisés está aqui. Ele entende que tudo que passou para trás não foi ele, foi Deus. Tudo que aconteceu na sua vida, irmão, a salvação da sua alma não foi você, foi Ele. Então renda-se à evidência. Renda-se a Cristo. Diariamente. Apresenta a Ele as lutas, os problemas. Senhor, eu preciso vencer ali. Senhor, eu preciso vencer acolá. Senhor, eu quero mais de Ti. Incline-se a Ele. Renda-se a Ele. E busque. Diria alguém, não é como se Ele fosse a última coisa. Ele é a única. Só Ele. Porque tudo depende dEle, até fisicamente. Quanto mais espiritualmente. Irmãos, vamos buscar mais a Deus. Vamos ficar mais a depender dEle. Irmão, apresente diante de Deus. Não encubra as suas culpas, as suas faltas, os seus pecados. Renda-se à evidência de que eles existem. Renda-se à evidência de que você fraqueja na fé. E ponha diante do Senhor e diz: Senhor, está aqui. Como Tu salvaste a minha alma, da mesma maneira eu me rendo a Ti. Dá-me vitória. Faz-me sobreviver. Toma conta da minha vida. E assim como Ele entregou o Seu Filho, com Ele dará todas as coisas. Ele nos fará vencer. Ele nos fará passar. Outros passaram antes de nós. Não somos os primeiros, não seremos os últimos. Não sabemos se seremos os últimos, aliás. Não sabemos quando é que Jesus volta. Mas não somos os primeiros. Dificuldades e lutas espirituais são para ser vencidas em Cristo. Que o Senhor nos dê vitória. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos leve a um entendimento cada vez maior e mais completo de como vencermos e como vivermos em Cristo. Que a salvação da nossa alma seja algo marcante nas nossas vidas. E que essa forma como foi salvos nos faça permanecer salvos e em Cristo até o último dia. Que o Senhor nos possa achar assim quando Ele voltar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, Te louvamos, Pai, e nesta manhã nos rendemos à evidência do quanto dependemos de Ti, o Teu poder, a Tua majestade e a Tua glória.
Meu Deus, temos batalhado tantas vezes na nossa força. E claro que não resultou. Queremos agora, Senhor, depender de Ti. Batalharmos, sim, mas dependermos de Ti. Tu és Deus, Tu és poderoso. Pai, diante de Ti colocamos as nossas fraquezas. Te pedimos, Senhor, que nos guardes, que nos abençoes e nos dês vitória. Vitória espiritual em Cristo Jesus. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.